o prazer de receber vocês hoje para o nosso primeiro webinar, né, de uma série de 6 aí que a gente vai apresentar, todos eles tratando dessa temática de analytics industrial, né, de falar um pouco dessa jornada de dados industriais, né, que vão do chão de fábrica até a frente de quem precisa usar, já em formato de uma informação trabalhada, já trazendo um insight, trazendo uma predição, enfim, a gente vai abordar um pouco dessa temática e, e a gente achou que era uma temática tão rica, né, que merecia ser bebida em capítulos, assim, em alguns goles, digamos assim, né. Então, o webinar de hoje, né, vai ter como apresentador o Ricardo Caruso, meu companheiro aqui na Aquário Software, né, nosso diretor técnico, também companheiro meu lá no curso da Vanzolini, né, do curso Indústria 4.0, e ele vai falar um pouco sobre os caminhos, né, essas possibilidades que existem dentro desse vasto mundo de analytics, né, e acaba deixando talvez todo mundo um pouco perdido, né, são tantos os caminhos, né, que às vezes as pessoas não sabem por onde começar, qual que é a tecnologia mais apropriada para determinado tipo de demanda, devo utilizar a inteligência artificial ou não, né, enfim, eu acho que esse é o objetivo, né, desse nosso evento, né, dessa sequência aí. Caruso, por favor, tá contigo aí a palavra, né, se apresenta, por favor, para o pessoal e vamos lá. Só Le- alguns recados antes aqui, antes que eu me esqueça, tá? Eu vou pedir para todos manterem a câmera e o microfone aí desligados, né? Usem e abusem aí do chat, tá? Mandem suas perguntas, mandem seus comentários, opiniões, enfim. Aproveitem, né, que você tem o contato hoje aqui do especialista, né, para poder tirar essas dúvidas de vocês. E ao final do webinar, o Caruso vai ter o prazer aqui de responder, tá legal? Durante o webinar, eu vou trazer no chat aí mais algumas informações, mas acho que a mais importante é o link de avaliação que eu vou passar para vocês no chat até o final do evento, tá bom? Vai lá, Caruso, desculpa. Legal, boa tarde a todos, obrigado, Paiola. Só lembrando que o link de avaliação é para nos avaliar e não avaliar vocês, né? Não é a prova final do evento. Bom, o Paiola já me apresentou um pouquinho, aqui eu sou diretor técnico da Aquarius, né? E já estou, acho que mais de 20 anos aí na área eu sou engenheiro de automação, mas eu sempre trabalhei nessa área entre a automação industrial e a TI. Né? Então, um assunto dados é um assunto que fez parte do meu dia a dia e acho que minha vida profissional inteira, né? E tanto dentro da Aquarius, com os nossos clientes, né, quanto na Vanzolini, com os alunos, com gestores, principalmente da área de tecnologia e de produção que fazem o nosso curso, a gente vê que esse assunto está cada vez mais quente. Né? Ele é um assunto que está cada vez mais sendo discutido dentro das empresas, as empresas buscando soluções. Né? E quando a gente fala de análise de dados, muitas vezes a gente está falando de um guarda-chuva grande de coisas diferentes. Né? Desde da coleta do dado, né? Quer dizer, aquela pergunta, como é que eu tiro uma informação de um equipamento antigo que eu tenho aqui, né? Ou como que eu armazeno e gerencio um volume grande de informações de múltiplos equipamentos e múltiplas plantas, né? Até como que eu analiso isso, né? Vale a pena usar inteligência artificial? Que tipo de inteligência artificial, né? E a inteligência artificial é um campo que tem evoluído muito rápido ultimamente. Eu acho que todos vocês devem estar sentindo isso no dia a dia, né? Há 3 meses atrás, a gente tinha uma ferramenta que era capaz de nos ajudar a planejar uma viagem, e hoje a mesma ferramenta é capaz de pegar uma foto minha e me transformar num herói da Marvel, né? Então, o que esperar dessas ferramentas e como me preparar, né, para usá-las no meu dia a dia? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a apresentação. Mas como o Paiola comentou também, esse aqui é um webinar introdutório de um conjunto de 6, tá? Então a gente vai entrar em alguns detalhes aí nas próximas apresentações também. Mas a primeira pergunta que eu sempre ouço, né, é o que as outras empresas estão fazendo? Né? É muito comum a gente estar dentro aqui da nossa empresa, a gente vê que algumas coisas foram implantadas, outras não, né? Algumas coisas são difíceis de fazer, outras coisas são um pouco mais naturais, né? Mas como que está o estado, né, do analytics industrial no mundo, aí, nas outras indústrias, em todos os segmentos? Tá?
Eu trouxe dados de 2 pesquisas aqui, são pesquisas que vocês conseguem encontrar na internet. A primeira é uma pesquisa da McKinsey, que foi feita esse ano, é uma pesquisa bastante recente, né? A McKinsey é uma consultoria estratégica, é uma das mais importantes do mundo, né? E eles olharam os projetos de transformação digital das indústrias, né? Quer dizer, a adoção de sistemas de dados, sistemas de inteligência, né? E como que eles estavam andando, né? E uma conclusão dessa pesquisa, né, ainda esse ano, é que apesar das empresas terem investido bastante, quer dizer, os projetos aconteceram, né, tinha energia, tinha verba para que eles fossem realizados, né, muitas vezes eles ainda não atingiram o retorno esperado e eles apresentam problemas para serem escalados depois da prova de conceito. Quer dizer, aconteceu um projeto inicial, né, e muitas vezes ele se provou como interessante, digamos que eu vou testar uma tecnologia de IoT, né, para coleta de dados. Então, pareceu interessante, mas quando eu pensei, agora eu vou extrair esse valor desse projeto pequenininho para minha empresa inteira, isso começou a ficar complicado, né? E muitas também reportam que esses projetos às vezes não usam de fato novas tecnologias, né? Isso também é uma coisa razoavelmente esperada, porque para quem aqui já passou por projetos de dados do mundo industrial, né, é muito comum a gente ir com a intenção, por exemplo, digamos que eu queira gerar um software de otimização de produção, né, de planejamento de produção com inteligência artificial, tudo mais. Aí quando eu chego perto ali do processo, eu percebo que eu tenho vários gaps ali, vários problemas de infraestrutura, né? Eu preciso coletar dados que eu não coletava, eu preciso melhorar o desempenho de um sistema, fazer uma integração nova. Então é natural que esses projetos eles comecem com projetos de infraestrutura, com projetos mais básicos, né? Uma outra pesquisa interessante também, até colei o desenho dela aqui, é uma pesquisa da LNS Research sobre projetos de transformação de maturidade digital também no mundo industrial. Eu não sei se vocês conhecem a LNS Research, mas eles são um grupo de pesquisa de tecnologia para o mercado industrial, tá? Eles olham bastante sistemas de analytics, de gestão de produção, de qualidade, tá? É uma instituição bem interessante, eles têm um blog, eles têm uma série de artigos abertos. Quem se interessar pelo assunto, vale a pena olhar o site deles, né? E essa aqui é uma pesquisa sobre projetos de transformação digital que envolvem dados, né? E eles chegam numa conclusão que é muito parecida ali com a da McKinsey, né? Que muitas empresas elas andaram aqui pelo que eles chamaram aqui dos 3 primeiros estágios, né, que são projetos que têm um foco na visão, né? Então eu tenho uma visão, eu tenho, por exemplo, a oportunidade de usar a inteligência artificial para prever falhas de equipamentos, né, e evitar que elas aconteçam. Então eu começo sem ter uma tecnologia ou alguém testando uma coisa muito pontual, depois eu começo já a organizar um projetinho e fazer um teste, e depois eu consigo provar que aquilo faz sentido, quer dizer, aquilo já me traz um retorno, né? Normalmente a gente enxerga que esse é o fim, né? Quer dizer, eu percebi que isso me dá retorno, legal, resolveu, eu vou implantar esse sistema, né? Mas é que começa, né, esse problema que eles chamam aqui de ter que pular esse fosso aqui para o passo 4, que é da escala, né? E depois o 5 seria essa tecnologia já está no dia a dia, já está ali embutida, né, nos sistemas e nos processos, né? Então, quando eu começo um projeto, mesmo que seja um piloto, uma POC, né, é importante eu já olhar lá para frente e entender tecnologias, processos, né, que possam me ajudar a testar a tecnologia, mas também possam me ajudar a implantar em escala, tá? A gente vai falar muito de escala durante esse webinário e os próximos da série, porque a escala tem se mostrado um grande desafio em projetos reais, tá? Como que eu testo, mas depois eu pego esse testezinho que parece bom e escalo para minha empresa inteira. Bom, e outra pergunta bastante comum, né, que a gente ouve, né? Para que adotar análise de dados, né? Onde que eu ganho com isso, né? Porque, no fundo, a análise de dados ela não é um fim por si só, né? Eu quero usar a análise de dados para melhorar minha produção, melhorar minha logística, melhorar meu planejamento, para mudar minha operação de uma forma positiva, né? Trazendo aqui
uma visão do Maturity Index da CATEC, tá? A CATEC é a Academia de Ciência e Tecnologia lá da Alemanha, e eles analisaram uma série de projetos de dados industriais e perceberam que o grande ganho que normalmente se busca é a reação a eventos. Tá? Então, eles descrevem essa reação a eventos da seguinte forma: aconteceu alguma coisa a qual eu tenho que reagir. Então, o que é isso? Né? Depende de onde eu estiver na operação. Né? Pode ser um equipamento que para e eu sou o operador da linha, pode ser uma peça que não chegou a tempo para fazer uma montagem, uma mudança de necessidade de mercado que precisa mudar meu planejamento. Né? Quer dizer, aconteceu uma coisa não prevista dentro da minha operação. Então, depois que ela aconteceu, eu tenho um tempo aqui, tem um intervalo que o pessoal da Catec chama de intervalo de insight, né? É o tempo que demora para perceber que isso aconteceu. Né? Então, o equipamento parou, né? Até eu perceber que ele teve um problema, né? Eu tenho esse tempo aqui inicial. Depois eu tenho o período de análise, né? Quer dizer, eu percebi que aconteceu o problema, mas eu vou entender o que aconteceu exatamente. Entendendo o que aconteceu, eu estou a decisão do que fazer, que é mais um tempinho aqui, né? E por último, ainda tem o intervalo de tempo de ação. Né? A CATEC aponta que se a gente usar os dados corretos, apresentados da forma certa, com as análises corretas, a gente consegue encurtar esse tempo de ação e diminuir o efeito de eventos inesperados na nossa operação. Então, esse aqui é mais um desenho do artigo também. Então, eles colocam que a gente consegue achatar aqui esse tempo, né, e resolver o problema ainda quando o valor dessa adaptação, né, dessa mudança de operação para resolver o problema ainda é alto, né, através de uma série de tecnologias. Quer dizer, quando eu estou no passo A, eu estou falando mais em trazer dados de um lugar para o outro. Quer dizer, parou um equipamento no chão de fábrica, como que o pessoal da manutenção vai enxergar que ele parou? Né? Então, eu tenho sistemas e integrações que podem me ajudar a isso. Né? Depois que eu sei que ele parou, como que eu analiso os dados desse equipamento, do histórico, da manutenção, enfim, e começo a entender por que ele parou. Depois, numa terceira fase, né, eu começo a precisar de sistemas que me ajudem a tomar decisão, ou até tomem a decisão por mim. Quer dizer, nesse contexto aqui de problema, né, altera sua operação da forma A, né, muda seu planejamento da forma B, né, um sistema de otimização. Né? E por último, aqui para gerar reação, né, eu tenho todos os sistemas de integração, integração vertical e horizontal. Né? Integração vertical é aquela entre um negócio e a operação. Né? Horizontal entre várias empresas, né, fornecedoras e clientes da mesma cadeia de suprimentos. Então, naturalmente, aqui já dentro dessa visão, eu acho que dá para sentir que a gente precisa de uma combinação de tecnologias, ou pelo menos uma combinação de conceitos, para poder atacar, às vezes, um problema único. Tá? E esse é um dos lados que gera uma certa complexidade aqui na discussão de analytics industriais. Um outro ponto importante, ainda usando a ideia da CATEC, né? Eu acho que para quem viu outras palestras minhas já deve ter visto esse desenho, eu gosto bastante dele, né? Mas é garantir que eu estou colocando tecnologia dentro da minha operação onde de fato traga valor. Tá? Isso às vezes não é óbvio e às vezes é difícil de levantar exatamente onde eu vou colocar essa tecnologia, ou qual tecnologia, ou como eu vou implantá-la, em que escala, tudo mais, né? E a Catec traz uma visão que eu acho bastante interessante, que você só faz sentido você colocar tecnologia numa operação se você estiver aumentando a maturidade digital dela. Tá? E o que eles chamam de maturidade digital? Tá? Eles têm um ranking, aqui uma escadinha, né? Onde uma operação, digamos que eu estou falando de um processo industrial, de um equipamento, por exemplo. Né? Então, eu no nível 0, antes de entrar na escadinha, eu tenho uma operação completamente manual. Não tenho nada automatizado, nada digitalizado. Quando eu entro aqui no primeiro nível da escadinha, eu tenho informatização. Né? Já coloquei um PLC no equipamento, já coloquei um computador na minha área de estoques, né? Eu já tenho alguma digitalização ali, mas é pontual, é ilhada, né? Ela não se comunica com nada ainda. Quando eu chego no nível 2, eu começo a comunicar dados entre operações diferentes. Tá? Então,
eu já tenho alguma rede, já tenho alguma troca de informações, mas ainda é uma coisa muito dentro da operação, né? Digamos que eu comecei a comunicar a minha área de utilidades com a minha área de produção. Né? Eles começaram a trocar dados, começaram a se sincronizar, mas ainda é uma coisa que para eu saber o que está acontecendo, eu preciso ir até o chão de fábrica, ir até a minha operação e ver o que está acontecendo lá. Tá? Quando eu vou para o nível 3, eu começo a ter visibilidade, quer dizer, eu começo a tirar aquele dado, né, da operação, né, do estoque, do chão de fábrica, da minha logística, e trazer para quem precisa observar aquele dado, precisa ver e tomar uma decisão sobre isso. Então, eu tenho sistemas que me ajudam, né, a fazer essa conectividade e trazer da forma adequada para as pessoas adequadas. Depois, no nível 4, eu começo a ter o que ele chama de transparência. Eu não só trago o dado, mas eu começo a trazer contexto sobre esse dado. Né? Então, por exemplo, né, digamos que eu estou falando de um processo industrial onde uma curva de temperatura é importante. Eu tenho ali um processo de batelada e eu tenho um equipamento com uma EHM local, então ainda não, quem não está do lado do equipamento não sabe qual temperatura que eu tenho ali no reator. Né? Quando eu começo a conectar esse dado e trazer, por exemplo, uma sala de operação, né, e aí não importa a tecnologia, né, pode ser um sistema SCADA, pode ser um sistema, um historiador com um portal, né, mas quando eu começo a trazer isso para dentro para outro lugar, né, para longe da operação e para quem precisa ver o dado, especialistas no processo começam a olhar e falar, essa temperatura parece correta ou não para o contexto de processo. Né? Mas esse dado ainda fica muito dentro da análise do especialista, né? Porque eu não sei exatamente qual era o planejamento, o que estava acontecendo ali, né? Então, quando eu vou para a transparência, eu começo a cruzar dados de vários sistemas e começo a tornar os dados úteis para um público maior. Né? Aqui que eu começo a falar de sistemas de BI, né, de sistemas MES, né, de trazer contexto além dos dados em tempo real da minha operação. Depois eu começo a falar de capacidade preditiva, não só entender o que está acontecendo agora, mas o que vai acontecer no futuro, né? No intervalo que faça sentido para eu tomar uma decisão. E depois, o nível 6 é o que a Catec chama de adaptabilidade. Quer dizer, não só o sistema, né, interpreta os dados e entende o que vai acontecer agora e no futuro, mas ele também toma uma ação, né, ou orienta alguém para tomar a ação mais adequada. O Maturity Center, que é uma fundação da Catec, ele levanta, né, eles têm uma metodologia para levantar o nível de maturidade digital e faz isso em várias indústrias do mundo inteiro, né? E eles perceberam que a grande parte das indústrias do mundo estão aqui entre o nível, né, quase aqui no 3, né, entre 2 e 8, e o nível 4. Tá? Então, essa visão que às vezes a gente tem, né, o mundo está lá no 6, né, a Alemanha está lá no 6, isso não é verdade. Então, a gente tem uma série de desafios para levar os processos, né, fazer os processos subirem essa escadinha, e principalmente de uma forma abrangente. Tá? A gente tem plantas piloto, a gente tem processos extremamente automatizados e com um nível de digitalização alto em várias indústrias, inclusive no Brasil, mas o grande desafio ainda é fazer isso para a indústria inteira, fazer isso de uma forma que escale e, de fato, traga o real valor para os sistemas de análise. E quando a gente fala de aplicações industriais de analytics, né, percebam que a gente começou, né, o nome aqui da nossa sequência de webinários é Jornada de Dados da Produção Industrial. Né? A gente está falando de casos de uso, muitas vezes, que são diferentes dos casos de uso de analytics tradicionais da área de negócio. Né? E essa diferença de casos de uso, ela acaba trazendo também tecnologias e necessidades de arquiteturas diferentes. Então, trazendo aqui uma pesquisa da LNS Research, né, eles tentaram levantar com várias indústrias do mundo que eles tinham contato, né, quais eram os casos de uso que eles enxergavam para análise de dados, de uma forma ampla dentro das indústrias. Né. E vocês podem ver que já é uma coisa bem diversificada aqui. Né. A gente tem a questão de experiência do consumidor, quer dizer, a gente já falando, né, de fora da indústria, fora da produção, mas usar, de certa forma, os dados da indústria para ajudar a experiência do consumidor. Conectar ativos, né, equipamentos conectados, né, ativos conectados, produtos conectados, né, quer dizer, não só falar com as máquinas da minha planta, mas também falar com o meu produto, que está ali na mão do consumidor, está em uso
né, no meu cliente e tudo mais, né? Operações sustentáveis, né, garantir que não só dentro da minha operação, né, mas as operações que são conectadas pela cadeia de suprimentos, elas sejam sustentáveis. Trabalhadores conectados, né, eu não estou falando só de máquina quando eu falo de indústria, né, eu estou falando também de gente, né, então eu tenho operadores na frente dos equipamentos, eu tenho inspetores de qualidade, eu tenho equipes de manutenção que também precisam se aproveitar dessa inteligência dos sistemas e também geram dados importantes para os sistemas de análise. Operações conectadas, né, ter várias operações diferentes da minha indústria que se conversem e se otimizem, né, elas entendam umas das outras. E cadeia de suprimentos conectadas, né, que é aquilo que eu chamei de integração horizontal lá em cima, né? Eu tenho um sincronismo, né, entre o que eu estou fazendo, o que o meu fornecedor e o que o meu cliente precisa. Então é um desafio, né? A gente tem uma série de casos diferentes, né? Eu acho que muitos aqui são da área industrial, né? Talvez até todos, né? Vocês devem pensar, né, nas indústrias de vocês e nas empresas de vocês, que esses dados certamente não estão todos no mesmo lugar, né? Eles estão distribuídos em vários sistemas, distribuídos em várias áreas, e eles também são usados por vários perfis de usuários diferentes, tá? Então, esse muitos para muitos, talvez que seja a grande complexidade desses sistemas de análise. Então, pensando no mundo industrial, né, quais são as origens dos dados, né? Com o que eu preciso me conectar para começar a fazer as análises e começar a falar de analytics? São vários sistemas, mas eu vou dar alguns exemplos de alguns típicos aqui. Por exemplo, né, no mundo ali mais de gestão da produção e gestão da empresa, né, nós temos nossos CRPs, né, então é o sistema que tem toda a minha necessidade de produção, que faz o meu custeio, né, que muitas vezes, dependendo do pacote aí de RP, é onde eu faço os meus apontamentos de manutenção, onde eu gerencio qualidade, né, então é um sistema que tem muitas informações relevantes para a minha produção e para a minha cadeia de suprimentos. Os meus sistemas de relacionamento com o cliente, muitas vezes eu tenho informações específicas de especificações de cliente, de necessidades de entrega, tudo mais nos meus sistemas de CRM. Muitas vezes eles trabalham integrados, né? Nos meus sistemas de gestão de produção, nos meus sistemas MES, né? Essa é uma área interessante porque o sistema, as tecnologias em torno dos sistemas MES, elas têm mudado bastante no decorrer do tempo, né? E a gente tem visto implantações de sistema MES bastante atuais em arquiteturas e tecnologias diferentes. Então, às vezes, eu não tenho um MES na minha operação. Quando eu tenho, ele é uma fonte importante de informações. Quando eu não tenho, muitas vezes ele é uma boa alternativa para eu trazer contexto para as minhas informações de chão de fábrica. E os meus sistemas de gestão de ciclo de vida de produto ou desenvolvimento de produto, tá? PLM é um termo que provavelmente, para quem aqui não é da área de manufatura discreta, né, talvez até nunca tenha ouvido, talvez nunca tenha visto dentro da operação, tá? Os sistemas PLM, na verdade, o processo de gestão de ciclo de vida de produto, ele normalmente é realizado em sistemas diferentes, em segmentos diferentes, tá? Mas aqui eu estou falando de desenvolvimento de novos produtos e gestão de especificações. Então, se na indústria, por exemplo, automotiva, eu faço isso dentro né, projetando peças em CAD, gerenciando o versionamento desses processos de montagem, né? E muitas vezes esses sistemas chamam comercialmente de PLM, né? Numa indústria farmacêutica, por exemplo, normalmente eu desenvolvo os meus produtos usando meu sistema de laboratório, meu sistema LIMS, tá? Mas essa função de sistema de desenvolvimento de produto, normalmente eu tenho em algum lugar, tá? E essa informação é importante, né? Para a gente entender novos produtos, entender a adequação dos processos realizados e, eventualmente, até atualizar projetos e especificações de produto com base em experiências da vida real, né? E informações dos meus consumidores. E esse aqui é só o lado de sistemas com mais cara de TI, né? Eu tenho também todos os sistemas ali de produção,
né, meus equipamentos, meus sistemas de automação, SCADA, PLC, DCS, historiadores, né, aqueles sistemas que normalmente estão operando em tempo real ali no meu chão de fábrica e são ricos em informação, né, de como a produção foi executada, eventuais desvios de qualidade, eles podem informar, dar dados importantes para a equipe de manutenção, fazer planejamentos mais otimizados, ou evitar inspeções, ou evitar custos de manutenção preventiva desnecessários. Todos eles são fontes ricas de informação, e eu tenho, de fato, grandes ganhos quando eu começo a coletar esses dados e cruzá-los de uma forma inteligente. Então, falando desses sistemas, né, quando a gente vai para uma produção industrial real, né, a gente normalmente já tem muitos deles, e normalmente já tem muitos deles como fonte de dados para algum tipo de análise. Tá? Essa é a notícia boa, né, de certa forma. Né? Quase todas as empresas têm já o começo dessa escadinha resolvido. Quer dizer, eu já tenho sistemas, eu já tenho sensores, já tenho em algum nível automação. Né? E muitas vezes tem uma cara mais ou menos parecida com essa, né? Eu tenho ali meus equipamentos, muitas vezes esses equipamentos são automatizados, eles têm ali PLCs, eu tenho eventualmente um DCS integrando um conjunto de equipamentos, né? Eu posso ter uma arquitetura SCADA ou DCS, quer dizer, eu pego, já conecto dados de vários equipamentos e organizo esses dados num processo de visualização e de operação remota. Eu posso eventualmente ter um historiador, né? Historiador é um banco de dados de chão de fábrica, né? Para quem nunca trabalhou com um. Então, ele é um banco de dados que é feito, né, para armazenar dados em alta velocidade, que é a característica dos dados que vêm do chão de fábrica, né? E, principalmente, organizar esses dados na sequência do tempo, né? Que é a cara de dados de sensores. Tá? E aqui começa uma característica que é muito particular quando a gente está falando de produção industrial. Né? Eu tenho sensores e tenho muitos dados que a gente chama de dados temporais. Esses dados na sequência do tempo, que são muito rápidos, mas eles não têm uma quantidade de relacionamento entre eles muito grande, que é uma coisa que acontece normalmente no mundo de TI. Né? E é bastante comum também eu ter historiadores, ter escada, tudo mais, mas eu não ter necessariamente todos os equipamentos integrados a eles. Tá? Então, ter uma coleta de dados heterogênea dentro da minha planta. Quando eu tenho historiador, muitas vezes eu já tenho um primeiro passo de análise de dados através do próprio portal, através dos próprios relatórios do historiador. Né? Eu já consigo entender o que está acontecendo agora, já consigo fazer um relatório de turno, já consigo ter o início dos insights aqui da produção. Mas ainda eu estou olhando dados de produção dentro do contexto da produção. Quando eu olho para os sistemas de negócio e para os sistemas de TI, normalmente eu tenho um cenário também parecido. Quer dizer, eu normalmente já tenho vários sistemas implantados, né, cada um deles com seus bancos de dados e seus dados armazenados para o próprio processamento aí do sistema. Muitas empresas já têm um sistema de BI, né, seja qual for, né, eu posso ter um Power BI da Microsoft, o ClickSense da Click, Tableau, né, e esses sistemas estão de alguma forma plugados aos dados dos sistemas de negócio, né, em alguns casos até direto, né, a gente vê alguns casos do BI, por exemplo, pegando dados diretamente do banco de dados do RP. Quando eu já tenho o início de sistema de analytics, né? Muitas vezes eu tenho esses bancos de dados que são os data warehouses, que são bancos de dados que organizam os dados de vários sistemas de uma forma que o usuário de BI consiga pegar esses dados com mais facilidade e assim, idealmente, até um usuário de negócio, um usuário de gestão, consegue gerar suas próprias visões sobre esses dados. E nos últimos anos a gente tem visto também uma implantação assim, cada vez maior e mais comum de data lakes. Data lakes são sistemas até que se assemelham um pouco aos data warehouses, né? São bancos de dados, bases de dados de armazenamento de dados para analytics, para análise de dados, mas ele tem uma arquitetura um pouquinho diferente. Aqui no data warehouse eu coleto dados dos sistemas, organizo esses dados dentro do data warehouse,
e aí os sistemas de análise usam essa organização. O Data Lake é um sistema que eu não organizo na hora de armazenar, quer dizer, eu coloco dados de uma forma mais desorganizada, mas é muito mais simples, né? Eu consigo armazenar mais rápido, do ponto de vista comercial, até normalmente ele é mais barato de ser, né, assinado numa plataforma de nuvem e tudo mais. E ele também permite que eu armazene dados que não são dados de tabelas, né? Imagens, vídeos, dados de sensores, né? Mas a facilidade em escrever dele acaba virando uma complexidade em ler, porque eu preciso organizar esse dado, dependendo do que eu tiver aqui, até com inteligência artificial, para um usuário final conseguir analisá-lo, né? Um exemplo clássico, né? Digamos que eu tenha tirado fotos de produtos da minha linha de produção e eu preciso analisar se essas fotos indicam que o meu produto tá bom ou não, né? Ele tem um problema, por exemplo, dimensional ou não, né? Eu posso, né, fazer isso em tempo real, talvez com um sistema em Edge, ou então jogar isso num data lake e um sistema de inteligência artificial olhar essas fotos e indicar aqui quais itens, ou quantos itens, ou qual o percentual de itens que eu tenho fora de especificação. Mas aqui eu também estou falando de sistemas mais do mundo de TI e de negócio, né? Então, o grande desafio que a gente tem visto no dia a dia, além de construir esses sistemas, né, que eles não estão... Opa, acho que teve uma estabilidade aqui, eu caí, né? Alguém só pode confirmar se eu Não, voltei? Vocês estão me ouvindo? não, A acho gente que tá te não ouvindo. chegou a interromper, não, Caruso. Alô, Caruso? Ah, tá legal. Apareceu aqui que interrompeu. Legal, obrigado. Foi uma mensagem de erro preventiva aqui que não chegou a derrubar mesmo. Eu acho que foi só para você. Legal. Então, como eu estava comentando, né, além de construir esses sistemas, né, que são do mundo de TI, são do mundo de automação, a gente tem um grande desafio de pensar nesses dois mundos ao mesmo tempo, né, que é onde está talvez o grande ganho desses sistemas de analytics mais abrangentes, tá? E aí começa a entrar essa complexidade, né, de como fazer isso, né, onde eu faço primeiro, né, que tipo de tecnologia eu uso. E a gente vai tratar disso durante esses próximos webinários, né? Mas sempre que a gente fala de integração de automação com chão de fábrica, né, para quem é da área de automação, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a pirâmide da automação, né, aquela arquitetura, né, que ela foi proposta lá pelo Computer Integrated Manufacturing, pelo CIM, na década de 80, e foi adotada pela ISA, né, pela International Society of Automation, principalmente na S95, na norma de integração de sistemas corporativos com o chão de fábrica, né? E é bastante comum no nosso jargão, principalmente na área de automação, né? É comum a gente falar, esse cálculo eu faço nível 1, né? Nível 1 está falando lá dos equipamentos ali do chão de fábrica, né? Do nível 2 do meu SCADA, nível 3 o meu MES, né? Então, eu estou falando aqui, quando eu falo de pirâmide de automação, num modelo de integração bem linear, né? Eu tenho dados aqui no meu chão de fábrica, o meu SCADA se conecta com eles, o meu MES se conecta com o SCADA, o meu MES se conecta com o meu RP. Se o RP precisar de um dado que está aqui, esse dado precisa dar 2 pulos e chegar lá, né? Então, esse modelo, né, ele tem uma característica, né, de ser todo linear, né, ele precisar de várias camadas, né, mas ele tem uma qualidade, pelo menos, bastante interessante, né? Eu tenho um ganho de contexto do dado passo a passo, né? Porque esses sistemas não são sistemas só de integração, né? A gente sabe que o SCADA é um sistema que o operador usa para operar os equipamentos. Então, eu preciso de uma precisão e de uma frequência e de um volume de dados específico para o operador que provavelmente eu não vou precisar para o gestor de produção que está usando o MES. E também não vou precisar para a área de custeio que está usando o RP. Tá? Então, apesar dessas camadas, né, elas darem a entender que eu estou falando de um sistema só de integração, eu tenho usuários em cada uma delas e cada uma delas acrescenta informações importantes que são importantes para o nível superior. Apesar disso, né,
A gente tem ouvido muito falar, não sei se já viram isso aqui, né? Que com as tecnologias novas a gente consegue desmontar a pirâmide da automação. E desmontar, e tecnologicamente isso é verdade, né? A gente tem tecnologias de integração novas, APIs REST, OPC-UA, MQTT, que permitem muitas vezes a gente coletar dados ou pular camadas aqui sem nenhum desafio tecnológico, assim, facilmente, né? Mas ao fazer isso, eu começo a ganhar um problema novo aqui. Eu não tenho as camadas, então eu não tenho essa gestão, né, passo a passo e não tenho essa contextualização passo a passo. Então, embora tecnologicamente eu possa fazer isso, quer dizer, todo mundo que precisa do dado fale com todo mundo, a gente acaba criando um problema novo que é a complexidade dessa comunicação. Então, muito do que a gente tem de tecnologias mais novas, né, de analytics, de coleta de dados industriais, principalmente que normalmente tem se chamado de Industrial IoT, né, IoT industrial, ele serve para tentar resolver esse problema de uma forma gerenciável. Então, me aproveitar dessa facilidade de integração, mas não me perder nesses fluxos aqui que vão para todos os lados e de formas diversas. Então, para falar um pouco sobre isso, eu vou ousar desenhar uma arquitetura aqui. Tá? Por que ousar? Porque uma grande característica dessas arquiteturas é que elas são muito flexíveis. Tá? E muito do nosso trabalho, né, como consultoria aqui da Aquarius, é tentar ajudar os nossos clientes a entenderem a tecnologia que eles já têm, né, entender as necessidades de negócio e ver qual que é a melhor forma de adotar, né, o mínimo de tecnologia, né, para resolver o problema, né, e colocar flexibilidade onde precisa, né. Eu não preciso ter um sistema totalmente flexível, onde todos os sistemas falam com todos, que eventualmente eu vou ter uma complexidade alta e não ter nenhum ganho do meu negócio. Né? Mas aqui só um desenho de arquitetura, não para assustar, né, mas só para mostrar uma cara que tem sido cada vez mais comum. Né? Eu manter as minhas estruturas de análise de dados de sistemas de negócio, né, usando data warehouses, data lakes e muitas vezes análises bastante sofisticadas, com inteligência artificial, tudo mais, rodando dentro dessas plataformas de analytics de TI. Os meus historiadores, né, sejam eles sistemas centralizados ou sistemas que ficam próximos às máquinas ou próximos às minhas plantas, né, servindo de dados para análises ou locais ou globais em grandes painéis, né, essa diferenciação é uma coisa que a gente tem visto bastante, né, os sistemas de BI eles são muito bons para analisarem dados de tabelas, né, dados que normalmente vêm de sistemas de TI. Então, a gente precisa de um tipo de interface gráfica para analistas da área de produção, né, que querem ver dados temporais, dados atualizados em tempo real, eventos em tempo real. Né? Então, a gente começa a ver esses painéis, que são outros sistemas, né, que se conectam em sistemas em tempo real e nos ajudam a fazer essa visualização e essa análise. Né? Os nossos sistemas de automação, nossas escadas, nossos sistemas ali próximos aos equipamentos ou nas salas de controle. Né? E um elemento talvez novo que tenha aparecido junto com essas plataformas de IoT, que é essa ideia de ter um UNS. Tá? Quem nunca viu essa sigla, o UNS é Unified Namespace. Né? Seria uma organização centralizada de todos os meus dados em tempo real. Então, eu tenho dados em tempo real aqui, por exemplo, no meu SCADA, nos meus sistemas de automação, né? Mas quando eu chego no meu sistema corporativo, seja em nuvem, seja num servidor, né? Muitas vezes eu só tenho acesso aos dados historiados. Né? E quando eu tenho uma capacidade de análise, por exemplo, em nuvem muito sofisticada, que é o que eu tenho hoje, né? Como que eu me aproveito, por exemplo, de uma sugestão de set point, ou de uma sugestão que eu preciso escrever no meu equipamento, né? E como que eu volto esse dado, né, de forma segura, de forma organizada para minha planta, tá? Quando eu só tenho um historiador fazendo esse meio do caminho, eu acabo tendo um bom caminho de ida, mas não tenho um caminho de volta, tá? Então, essas plataformas de IoT, elas são uma alternativa, né? Elas vêm como uma solução para eu ter uma centralização de dados em tempo real, onde eu consigo escrever e ler tanto em sistemas de analytics,
quanto em sistemas de automação. E muitas delas, né, elas permitem também a gestão de análises, né? Porque eu dei um exemplo aqui de um sistema que escreve né, que usa inteligência artificial e escreve no meu processo, né? Mas imagina que eu tenho um sistema desse escrevendo set points nas minhas malhas de controle do processo, né? Provavelmente eu não vou querer que esse sistema esteja rodando em nuvem, eu quero que esse sistema rode do lado da minha máquina, né? Ele tem um peso de sistema de automação, né? Então, muitos desses sistemas de IoT, eles também me ajudam a gerenciar modelos e inteligências de análise pulverizados, né, ou distribuídos em vários computadores, vários servidores, vários sistemas em edge, mas ainda mantendo a governança e mantendo os dados centralizados. Tá? Então, é esse desafio aqui que a gente vai tentar destrinchar, né, nas nossas próximas apresentações. Em todas elas, a gente vai usar tecnologias que a gente trabalha para ilustrar, tá? Porque esse tipo de conversa, ela sempre fica um pouco abstrata, né? Quando eu falo de dado, analytics, tempo real, modelo, né? Então, em todas as apresentações, a gente vai abrir alguns softwares para dar um exemplo. Isso aqui é um software que se propõe a fazer uma otimização em tempo real. Esse ia ser um sistema de análise temporal, tá? Então, não percam as próximas apresentações, tá? Que a gente vai usar alguns dos nossos parceiros para ilustrar todas essas ideias, tá? Só passando rapidamente pelos parceiros, caso alguns de vocês não conheçam, né? A GE Vernova é um dos nossos parceiros, é o nosso parceiro mais antigo. Eles fornecem toda essa infraestrutura de coleta de dados do chão de fábrica, MES, historiadores e envio de dados para a nuvem, tá? E visualização de portais em tempo real, tá? Então, SCADA, enfim, toda essa coluna vertebral da integração a gente vai mostrar aqui dentro dos softwares, das tecnologias da GE Vernova. Tá? A SIC é uma tecnologia feita para entregar análises para analistas de processo, tá? Então, talvez elas se assemelhem, vocês podem ver lá, vai ficar um pouco mais claro, mas talvez se assemelhe um pouco com o sistema de BI, mas ele é feito para o mundo temporal. Tá? Então, eu consigo, por exemplo, entender uma curva de temperatura e como essa curva se repete através de vários ciclos de uma batelada específica. Ou um padrão de funcionamento de uma bomba e como que isso pode indicar uma falha ou pode indicar uma ineficiência. Tá? Então, é uma ferramenta para analistas humanos e especialistas em processo conseguirem lidar com dados complexos, criarem modelos e conseguirem gerar análises sofisticadas aqui. O Sorba é uma plataforma de IoT, então ele faz aquela organização do ONS, né, com capacidade de gestão de modelos de inteligência artificial, tanto em cloud ou em sistemas centralizados, quanto em edge. Tá? Então aqui a gente vai falar de modelos para prever falha, modelos de controle avançado, tá? E todos governados, né, com uma governança centralizada. BrainCube é uma plataforma que também se aproveita da arquitetura de IoT, mas ele olha não para o processo, mas para a produção de uma forma ampla. Tá? Então, ele é uma plataforma que usa muito dos conhecimentos de melhoria contínua, de Six Sigma, né? Mas para entender correlações e sugerir processos de operação através de processos complexos, né? Olhando para vários processos e chegando a gerar um gêmeo digital, né? Um modelo de produção que nos permita fazer simulações e entender estados ótimos de produção de uma forma bastante ampla. Tá? É uma plataforma bastante interessante. E o Teradata é uma plataforma do mundo dos data warehouses, data lakes, é uma plataforma analítica, né? Que ela consegue juntar, né, as características de data warehouse e data lake, né? Eles costumam dizer que são data lake houses, né? E junto com isso uma capacidade de análise de dados com altíssimo desempenho e com alto volume, que é o que a gente acaba encontrando quando a gente cruza, né, dados do meu processo, da minha produção, com dados de negócio. Tá? Então não percam aí os próximos capítulos, que a gente vai mostrar um pouco a fundo como isso funciona. E só para fechar minha apresentação, ainda naquele artigo sobre analytics da LNS Research, né, eles levantam 4 estratégias que eles enxergaram, né, em empresas reais que garantiram a escalabilidade, né, ajudaram a pular
ali do nível 3 para o nível 4. Tá? E a gente vai falar um pouquinho delas também nas outras apresentações. Mas primeiro, investir em infraestrutura de dados, incluindo conectividade com máquinas e o que eles chamam de automação de nova geração. Tá? O que é automação de nova geração? Câmeras inteligentes, sensores de IoT, por exemplo, de vibração, né? Quer dizer, usar tecnologias novas para coletar dados que eu não conseguia coletar antes, tá? E aproveitar todos esses dados para minha infraestrutura de dados, tá? Conectividade é um calcanhar de Aquiles, às vezes, para o projeto de dados, então a gente tem que olhar com bastante cuidado para isso. Investir no desenvolvimento de sistemas de analytics como se fosse um processo de aprendizado. Tá? Essa é uma ideia que eu acho muito interessante, porque às vezes a gente vai fazer a implantação do sistema de analytics, a gente já parte, eu quero um sistema de inteligência artificial, né? E eu vejo que eu estou num nível de maturidade lá atrás, quer dizer, eu ainda não tenho coletas de dados confiáveis, ainda não tenho repositórios com bons contextos, né? E eu acabo me decepcionando, falo, caramba, não vou conseguir ter esses ganhos da inteligência artificial. Tá? Cada passo da minha jornada de analytics traz ganhos reais para a minha operação. Tá? Então, o que ele sugere aqui é tenha alguma paciência com esse processo, né? Mas cada passinho, quer dizer, eu não coletava nenhum dado. Quando eu começo a coletar e mostrar para o meu analista, né, que é o primeiro passo ali até da escadinha da Catec, eu já começo a ter ganho e já começo a treinar os meus analistas a tomarem decisões com base em dados. Tá? Então, aproveitem esse caminho para ganhos intermediários e treinar a equipe de vocês. Permitir que as áreas operacionais conduzam o processo de analytics. Tá? O processo de analytics ele não é para TI, ele não é para a área de automação do ponto de vista de área tecnológica, né? Ele é para a área de qualidade, para a área de manutenção, para a área de processo, para os operadores, é para quem precisa tomar decisões sobre a operação. Tá? Então, eles precisam estar envolvidos e, se possível, serem os donos dos sistemas de analytics. Tá? Mas isso não quer dizer que as equipes técnicas não precisam estar envolvidas. Na verdade, equipes de análise de dados, de automação, de conectividade, de bancos de dados, são fundamentais para a gente desenhar essa arquitetura toda, né? Mas a gente precisa ter uma visão clara que eles precisam trabalhar em total colaboração, trabalhar juntos, tá? Muitas vezes a gente vê projetos de analytics nascendo de uma equipe de análise de dados, e entregando dados que muitas vezes até eram óbvios para a área de operação. Né? E às vezes o sentido contrário acontece, né? A área de operação, a área de manutenção, qualidade, a área de negócio, né? Ela escolhe um sistema ali para implantar ou faz um piloto sem a visão de escala, sem a visão de plataformas que normalmente a TI já tem, né? E aí ela tem uma dificuldade enorme em escalar, tem uma dificuldade enorme em fazer novas integrações. Tá? Então, sistemas de analytics são jogos de time, né? A gente precisa juntar uma equipe multidisciplinar e garantir que todos trabalhem de forma conjunta, né? E como todo mundo sabe, às vezes os grandes desafios dos projetos não estão do lado técnico, estão mais do lado humano, né? A gente precisa olhar com cuidado para isso. Bom, esse é o conteúdo que eu queria passar rapidamente aqui para vocês. Tá? Espero que tenham gostado, espero que tenham se interessado aí para ver as próximas apresentações, né? Paiola, você quer falar um Legal. pouquinho da Aquarius? Sim, exato. Bom, muito obrigado, Caruso. Ótima apresentação. Acho que bem didática, né, sobre os princípios aí, né? Acho que os principais conceitos envolvendo a parte de analytics, ou as principais motivações, preocupações, né? Ficou muito boa mesmo. Enquanto vocês dão uma olhadinha aí no chat, pessoal, tem alguns links que a Nicole passou. Só explicar para vocês, tá? Então tem ali o link do LinkedIn, do YouTube, do nosso podcast de Indústria 4.0. Por ali vocês conseguem acessar os principais conteúdos, né, que a gente publica. Inclusive é onde vocês vão poder acessar a gravação desse nosso webinar, tá? A gente vai disponibilizar assim que tiver editado lá pelo nosso YouTube, tá? E tem um link na sequência que a Nick mandou para você responder o formulário. Cara, 6 respostas, né, 6 perguntinhas bem rápidas ali no Google Forms, só para a gente saber se a gente está no caminho certo, se você tem algum assunto que gostaria de ver abordado em futuros eventos, se você quer o nosso contato ou não. Então, acho que esse tipo de informação bem rápida ali, bem fácil, tá?
Enquanto vocês preenchem, eu vou, né, para aqueles que não nos conhecem, eu vou apresentar rapidamente a Aquarius. E para aqueles que já nos conhecem, né, eu vou tentar atualizar vocês, né? A Aquarius é uma empresa que está em constante evolução, né? E a Aquarius de hoje, com certeza, ela é diferente da de ontem, diferente da Aquarius de um ano atrás, de 5 anos atrás e assim por diante, tá? Por falar em anos, a Aquarius tem 40 anos, faz nesse ano 41, na verdade, né? Então é uma jovem senhora, né? Uma empresa já bastante tradicional e ao mesmo tempo se mantém sempre uma empresa inovadora, né? Buscando o novo para poder comunicar, levar para o mercado, para os nossos parceiros, tá? Eu acho que a nossa meta, a nossa missão maior é exatamente levar a tecnologia de ponta para a indústria brasileira e saber fazer uma espécie de uma curadoria tecnológica, né? Conseguir entender qual é a melhor combinação de tecnologia, serviços nossos ou de parceiros que pode resolver aquele seu problema específico, né? Você que é um usuário final, você que é uma indústria de qualquer vertical aí, né, que a gente possa ter no mercado, tá? A Aquarius, ela não fornece somente tecnologia, né? Ela tem também esse lado de distribuição, né? Onde ela fornece sistemas de supervisão, PINs, MES, gestão de ativos e outras coisas mais, mas ela também fornece serviços, né? E eu acho que um dos principais serviços que a gente fornece, uma das principais vantagens de se trabalhar com Aquarius, é exatamente ter um aliado na hora de responder essa pergunta, né? O que faz sentido para o meu negócio, tá? A Aquarius, ela definitivamente não acredita no uso de tecnologia pela tecnologia em si, né? A gente já viu no mercado muitas implantações tecnológicas que tecnicamente tiveram sucesso, mas que não estavam alinhados com a estratégia da empresa, né? Então, para a gente, a principal pergunta a ser respondida é sempre essa: por quê? Né? Para que usar essa tecnologia? E isso nos ajuda a escolher exatamente aquilo que você precisa da melhor forma possível, né? Seja técnica ou comercialmente, tá? Aqui estão os nossos principais parceiros, o Caruso já mencionou alguns, e para essa série de webinars a gente trouxe, né, como aliados aí uma seleção desses parceiros. Mas como eu disse, a Aquarius ela congrega não só essas tecnologias, mas também parceiros de integração de sistemas, né, que a gente tem dezenas aí pelo Brasil, e ela congrega também esses conhecimentos, né, dentro da própria empresa de TI e de TA ou de TO, né, dentro de um único fornecedor. Então, você não precisa interfacear com zilhões de fornecedores, né? O cara de TI, o cara de automação, o cara de software, o cara de hardware, o cara de serviço. Com o Aquarius, você consegue interfacear com uma única empresa que pode prover de ponta a ponta aquilo que você precisa, né? E a gente faz isso diretamente e através desses nossos parceiros de tecnologia e de serviços, tá? Além disso, a gente também atua fortemente numa base de capacitação, né? A grande maioria dos nossos clientes e até parceiros, né, tem se queixado demais nos últimos anos da dificuldade de trazer pessoas qualificadas, né, e até de retê-las dentro da empresa, né, ou de capacitá-las, né, de fazer um skill up, né, e a Aquarius ela consegue auxiliar nesse ponto, né, a Aquarius ela tem os seus cursos baseados em tecnologia e a gente está para exatamente lançar agora o nosso programa chamado Universidade Aquários, trazendo conteúdo externamente, né, para os nossos clientes, parceiros, envolvendo essa temática de tecnologia de software para a indústria, tá? Então, a gente deve trazer conteúdos envolvendo inteligência artificial, analytics, IoT, cloud computing, enfim, coisas que estão relacionadas a diferentes tecnologias habilitadoras aí da nossa indústria 4.0, tá? As trilhas de solução, muito rapidamente, né, que a gente trabalha, elas passam pela parte de automação industrial, incluindo supervisão e controle, acesso remoto, controle de bateladas, enfim, uma gama de soluções de chão de fábrica. Passando também pela parte de controle de processos, né, então a parte de sintonia P&D e a gestão das malhas em si, gestão de informação, né, coletando dados históricos, obtendo informações a partir desses dados, né, distribuindo isso para quem precisa da melhor forma possível, aonde ele precisa.
Também temos uma linha de soluções voltadas à segurança operacional, e não somente a parte de cibersegurança, que tem sido muito abordada nesses últimos anos, né, com esse advento da indústria 4.0, mas também alguns outros conceitos de segurança relacionados à parte, por exemplo, de gestão de alarmes ou de gestão de mudanças, né, backup automático de aplicações industriais. Também temos soluções para a parte de realidade aumentada, automação de processos, para manter o trabalhador da linha de frente sempre conectado, automatizado, baseado em dados em cada uma das ações que ele faz, independente de ser uma ação operacional ou de manutenção. A gente também tem, como a gente está abordando nessa série de webinars, né, uma ampla variedade de parceiros para a parte de analytics, né? E também temos tecnologias para a parte de gestão da produção, né, para fazer a gestão da eficiência, da qualidade, da rastreabilidade, né, permitir auditoria aí dos processos e a eficiência deles como um todo, tá? Bom, a gente tem uma série de parceiros ainda para a parte de projetos e para inovação. Então, como eu disse, a Aquarius ela é capaz de prover um projeto de ponta a ponta, e não temos somente os parceiros de software, mas também parceiros que nos permitem integrar soluções em cloud, né, como Microsoft, como a AWS. A gente tem parceiros para a parte de hardware, né, sensores, dispositivos móveis, né, que podem ser utilizados para acessar esses nossos sistemas, enfim, né, e por aí vai. E para inovação, né, a gente tem parceria com os principais institutos, universidades, trazendo essas pessoas para trabalharem conosco. Nossa equipe tem uma equipe extremamente seleta, né? A gente traz pessoas realmente dos principais institutos de ensino e pesquisa. A gente tem parcerias com a ISA, que é a Sociedade Internacional de Automação. Inclusive, eu sou um diretor da seção São Paulo, né? E quando há um treinamento presencial, né, da ISA, o local de treinamento é exatamente o nosso centro de treinamento aqui em São Paulo. Então a gente tem essa parceria, né, com a seção São Paulo. A gente tem projetos de inovação com o Instituto Federal, a gente tem uma parceria para auxílio na montagem de um laboratório de indústria 4.0 da USP, a gente tem parceria com a VDI, que é a Associação Brasil-Alemanha de Engenharia, e por aí vai, tá? A gente tem uma base instalada muito grande de tecnologia, né? Mais de 16 mil licenças, em mais de 1.300 plantas industriais, e quase 7 mil alunos foram treinados pela Aquarius, tá? A gente não tem um foco numa vertical específica, a gente atua em todas, mas eu diria que as principais são as de alimentos e bebidas, óleo e gás, mineração e metalurgia, saneamento, biocombustíveis, né? E finalmente, meu último slide aqui, prometo, né? Eu queria só mostrar para vocês os próximos webinars, tá? Então, para quem se inscreveu nesse webinar aqui, mas não escolheu nenhum outro, né? Mas de repente agora se interessou pelo tema, entendeu, né, sobre o que a gente vai conversar, ainda é tempo de entrar no nosso link lá no aquarius.com.br/notícia/Advanced Data Analytics e selecionar mais webinars aqui de acordo com o seu interesse, tá? O próximo vai ser no dia 8 de maio e a gente vai falar sobre coleta, armazenamento, visualização de dados em tempo real. A gente também vai ter um webinar, esse vai ser no dia 8, tá, pessoal? A gente vai ter um webinar no dia 20, falando sobre ferramenta de análise de dados para especialistas. A gente vai ter um outro webinar falando de otimização e gestão de processo em tempo real, lá no finzinho de maio. Mais um webinar falando sobre inteligência para gestão da produtividade, em 11 de junho. E o último dessa nossa série vai ser sobre infraestrutura para grandes volumes de dados, em 26 de junho. A nossa intenção é encerrar essa nossa série com um evento presencial, ainda a ser definido exatamente o local e a data, mas provavelmente em São Paulo, em agosto, tá? Tratando, né, de maneira geral sobre esse tema de analytics, tá? Muito bem, era isso que eu tinha para trazer para vocês, né? Deixa eu ver se vieram algumas questões aqui para a gente. Chegaram algumas questões aqui, tá? O pessoal mandou aqui no privado para mim. Caruso, aqui na empresa temos budget aprovado para a iniciativa de analytics,
mas temos dificuldade de escolher a tecnologia certa para a nossa necessidade. Que tipo de critérios devemos avaliar para equalizar as diferentes ofertas? Essa é uma excelente pergunta. E é um cenário bastante comum, né? A gente tem um investimento em torno de analytics, mas como eu começo, né? O que normalmente a gente sugere, a gente pode ajudar a fazer, né? É entender o que já tem implantado, né? Assim, é incrível como a gente encontra, às vezes, recursos que se a gente implantar um pouquinho melhor um recurso que já está lá, a gente dá um salto grande já de maturidade, né? Então, primeiro levantar o que já está implantado e depois levantar claramente quais são os objetivos de análise, né? Qual é o objetivo de negócio em fazer essa implantação. E cruzando os dois, a gente encontrar o ponto ótimo ali, quer dizer, falta aqui conectividade, falta uma ferramenta de visualização para um determinado público específico, né? E eu pensar, né, esse caso, essa necessidade, esse gap que eu tenho, e colocar nesse conjunto, né, para que ele funcione. Então, antes de tomar a decisão, pelo menos olhar para esses dois lados, né, minha necessidade de negócio e o que eu já tenho implantado e como utilizar da melhor forma possível. Legal. Tem mais duas aqui, eu vou fazer rapidinho, a gente já passou do tempo, mas tem mais uma que é o seguinte: toda iniciativa de analytics envolve necessariamente algum recurso de inteligência artificial? Não, essa é uma boa pergunta também. Lembra da escadinha ali da Catec, né? Ela falava dos primeiros níveis de visualização, tudo mais, né? Normalmente, quando eu uso inteligência artificial, eu já estou falando de contextualização, de predição e de adaptação, né? Mas a visualização já é o primeiro passo de analytics, tá? Então, e quando a gente fala ali de usar o processo de implantação de sistemas de analytics como aprendizado, né? É justamente essa atenção que a gente tem que ter, sabe? Quando a gente já passou por alguns projetos, por exemplo, de monitoramento de equipamentos com inteligência artificial, né? Previsão de falhas. E aí a gente chega numa equipe, às vezes, de manutenção, que não está acostumado nem a ver os dados em tempo real do próprio equipamento. Quando você traz esses dados, você ganha duas coisas, né? Primeiro, eles ganham mais informações para tomar as decisões, e depois a equipe começa a aprender a tomar decisão com base em dados, tá? E isso já traz um ganho grande. Quer dizer, já é um primeiro passo, já é analytics, né? Eu estou até preparando a infraestrutura para usar inteligência artificial, usar outras coisas mais sofisticadas mais para frente, mas eu acabo tendo um ganho mais rápido e com investimento menor, né, fazendo esse passo intermediário. Tá? Então, analytics é desde o começo da visualização e da análise do dado até usar o LLM e conversar de forma nativa aí com o seu sistema. Legal. E tem uma última aqui, meio comprida aqui, ó. Temos uma diversidade absurda de sistemas de automação. SDCD, SLP, SCADA, dados em planilhas de Excel também, de fabricantes e idades diferentes. A planta é muito grande e um pouco antiga. É possível integrar essa montoeira de dados para uma análise conjunta? Que tipo de tecnologia é necessário? É possível e não é um desafio incomum, assim, né? O nosso parque industrial brasileiro, ele tem muito essa cara, né? Indústrias muitas vezes antigas que fizeram expansões em décadas, às vezes diferentes, quer dizer, você tem uma tecnologia na linha um, uma outra tecnologia na linha 2, né? E essa ideia de integração, né, que principalmente as plataformas de IoT, o NS traz, é justamente de você isolar a complexidade de falar com cada um dos seus equipamentos da sua capacidade de análise. Tá? Então, qual tecnologia usar depende do caso. Como eu falei, a gente tem que entender as tecnologias que já estão lá e o que a gente pode aproveitar. Mas plataformas de IoT, sistemas historiadores, né, eles são desenhados para lidarem com essa diversidade, né? Sempre é fácil se integrar com qualquer sistema? Não. Tem alguns sistemas que são mais complexos, às vezes a gente precisa até falar com o fabricante da máquina, mas é comum a gente encontrar protocolos abertos numa diversidade muito grande de sistemas, até bastante antigos, que tem uma integração fácil com esses sistemas de IoT ou sistemas historiadores. Tá? Se quiser, a gente pode conversar um pouco sobre o caso específico de vocês para ver como a gente pode ajudar. Legal. Bom,
acho que tinha mais uma pergunta aqui, mas, cara, a gente passou do tempo. É melhor a gente dar uma encerrada por aqui, depois a gente entra em contato, tá, pessoal? Se faltar mais alguma questão. Outro ponto também, se alguém teve dificuldade de acessar aí o Google Forms, a gente depois passa um e-mail para todos que participaram, mandando de novo o link, a gente dá uma olhadinha se teve algum problema, tá? E vai mandar a De forma... apresentação também, né, Paula? exato, tá? E a gente passa também um link para vocês poderem acessar o PDF aí da apresentação que o Caruso fez, além da gravação que a gente pretende disponibilizar no YouTube, tá? Uma das coisas que a gente pergunta no formulário, só para especificar para vocês, se você achou o assunto interessante também para outra pessoa que você conheça, dentro ou fora da sua empresa, você pode indicar também, a gente manda o convite para a continuidade da série de webinars para essa pessoa, tá? Pessoal, muito obrigado, né, pela presença de vocês. Espero que tenha sido produtivo, que tenha sido bacana. Aguardo, né, estar com vocês nos próximos webinars aí. E, Caruso, alguma última palavra? Bom, só agradecer e espero que vocês tenham se identificado em alguma das histórias, alguns dos desenhos de Analytics, porque eu acho que está todo mundo mais ou menos no mesmo barco, né? Procurando como montar esse quebra-cabeça para tirar valor dos dados que muitas vezes eu já estou coletando ali há 30 anos. É isso aí. Valeu, pessoal. Nos vemos aí no dia 8, certo? Aí. Grande abraço a todos. Até mais, obrigado.